Olá pessoal, todos bem? É um prazer estar aqui de novo com vocês. Hoje a garganta está pegando um pouquinho, vocês me perdoem, tá? Mas é o nosso podcast, o podcast 22 minutos. São 22 minutos com você aí. E do lado de cá a gente vai procurar sempre desvendar um pouquinho os serviços do Hospital 22 de Outubro. A ideia nossa nesse podcast é falar, é conversar os meandros, aqueles pequenos detalhes que você gostaria de saber sobre o serviço do hospital. E hoje, para variar, nosso convidado especial, Dr. Leandro de Matos, vai falar sobre o serviço de ortopedia. Leandro, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço demais pelo convite e é sempre uma grande honra poder falar em nome do Hospital 22 de Outubro, esse lugar que me acolheu tão bem e onde eu sinto um imenso orgulho de poder trabalhar. Muito bom. Então, para começar, só para a gente assim situar, nós vamos falar sobre ortopedia e a ortopedia é um serviço grande, é um serviço que se compõe de muitas coisas. Traça um pouquinho para a gente o panorama histórico da ortopedia aqui em Mogi-mirim. Tá, legal. Primeiro, começando ali que você falou que é muito completo a ortopedia, e realmente é mesmo. Quando eu comecei a trabalhar com ortopedia, eu não tinha noção do quão grande era a demanda disso. E realmente ela está envolvida e tanto que é uma necessidade obrigatória de qualquer plantão, e então a gente percebe da grande importância e a grande amplitude dessa área. Mas falando um pouquinho da história da ortopedia aqui em Mogi-mirim, a gente não pode esquecer do Dr. Moisés, que foi quem trouxe a ortopedia para a cidade de Mogi-mirim, e ele mesmo construiu um prédio, que é onde a gente trabalha até hoje, né? E depois... Moisés, que foi, só para lembrar, o primeiro presidente da Unimed aqui da nossa região. Exatamente, exatamente. E logo depois ele trouxe o Dr. Eduardo para trabalhar com ele. Depois veio O Eduardo Valim. Eduardo Valim, exatamente, que está com a gente até hoje. Ele faz ortopedia clínica lá no nosso Eduardo time. Valim, o Val deve estar velho que nem eu já, né? Não, ele tá hiper bem, ele sempre foi atleta. Tá magrinho daquele Tá jeito. magrinho, super saudável, ele é fera. E depois, quem veio para completar o time com ele foi o Dr. Franco e logo depois o Dr. Nelson. E juntos eles tocaram a ortopedia da nossa região durante muitos e muitos anos. Nelson, uma figuraça. Super, super, tá bem. Ele aposentou há pouquinho tempo atrás, mas é um cara que tá sempre presente com a gente lá. Depois, com a formação dos filhos, né, veio o Nelsinho, o grande cirurgião de joelho e ombro da nossa região, né, a Dr. Nelson Melo, e junto com ele, na sequência, veio o Dr. Idalson, para completar o time ali, começando com a área de especialidades, porque até eles eram ortopedistas que faziam tudo, que cuidavam de todas as áreas. Mas o Nelsinho com o Idalson trouxeram esse conceito de toda a área tem um subespecialista, um especialista em cada área. O Idalson fez uma formação em fixador externo, em trauma e quadril. Ele voltou com essa subespecialidade, ou seja, ele era um super especialista em quadril e fixador externo e lesões complexas de trauma, enquanto que o Nelsinho, ele veio formado em subespecialidade de ombro e joelho. Você sabe que o Nelson e o Dalson é uma dupla que eu encontro sempre, né, correndo pela rua por aí, né? Eu Sim. faço minhas caminhadas e tal, e os dois passam correndo. É bacana de ver. Sim, eles são daqueles que acordam bem cedinho para fazer atividade física e para cuidar da saúde. E isso é um grande exemplo aí para a gente também. Você vê que eles estão, apesar de ter uma vida tão corrida de trabalho, eles acordam cedinho para se cuidar aí. Bom demais. E é mesmo isso que você está falando? Médico ortopedista também tem uma vida corrida? Tem, tem. Nossa vida realmente é bastante agitada, porque voltando àquele tema que a gente falou, é muita coisa, então a nossa rotina envolve plantão presencial, plantão à distância, envolve clínica, envolve centro cirúrgico, envolve procedimentos como infiltrações, então realmente o repertório é muito grande da ortopedia mesmo. Aí você está falando do Nelson e do Inalson, e a gente então já fala um pouquinho do Hospital 22 de Outubro. É um momento que o Sim, hospital abre
e eles já vêm para cá. Sim, exatamente. Foi uma junção da época que eles estavam chegando aqui em Mogi com o início da construção do Hospital 22 de Outubro. Tanto que eles são sócios do hospital, ajudaram a construir desde o começo. Então, esses dois, eles fizeram a conexão próxima ali da clínica, que até esse momento chamava-se Ortopedia Mojimirim, Clínica Ortopedia Mojimirim, com o Hospital 22 de Outubro. Quem mais compõe essa equipe hoje? Na sequência do Nelsinho e do Idalson, veio o Eduardo, que já compunha o time, né? Ele compõe até hoje, ele faz ortopedia clínica lá com a gente, está sempre presente. Depois veio o André Frazão, ainda com a mesma linha de subespecialidade. Ele tem subespecialidade em coluna. Ele é um grande cirurgião de coluna aqui da nossa região também. Inclusive, ele faz cirurgias endoscópicas, aquelas minimamente invasivas, coisa de primeira linha, coisa que a gente encontra só nos grandes centros, pensar... Eu tive chance de ver alguns vídeos dessa cirurgia, é muito bonita de ver, né? Sim, sim. É coisa impressionante, né? A gente tem o resultado de tirar uma hérnia, de cuidar de um problema na coluna, só através de furinhos. É impressionante. É coisa, tecnologia de alto nível sendo feita aqui no nosso hospital, 22 de outubro. Depois do André Frazão veio o Alexandre Arruda, que é especialista em mão, com subespecialidade em mão também, referência nessa região. Depois do Alexandre veio o Guilherme Maretti, com formação em ortopedia infantil também, subespecialidade em ortopedia infantil, compondo o time. E é legal do Guilherme que é um tanto quanto instagramável, né? Pois é. Eu vejo os vídeos dele por aí, bacana, cara. Pois Ele é. cuida bem das crianças, né? Muito legal. Sim, sim. O Guilherme é o cara que mais entende dessa parte, digamos, do digital nosso lá. Ele que encabeça essa parte, ele ajuda um pouco a gente nessa parte, com esse destaque. Além, claro, da qualidade do tratamento que ele faz com as crianças, né? É impecável o cuidado que ele tem com as crianças e a qualidade do resultado que ele tem também, né? Cuidar de criança não é fácil. Tanto que na ortopedia, quando a gente estuda, temos a ortopedia adulta, a ortopedia de trauma e a ortopedia infantil. É um capítulo completamente à parte, que a criança não é só um adulto pequeno. Ele realmente tem todas as características, linhas de crescimento, muitas características de tipo de fraturas específicos da criança. Então é um mundo à parte que ele tira de letra, ele faz muito bem isso mesmo. Lá no meu consultório tem comigo a doutora Ana Maria Rima, pediatra, e ela adora o trabalho do Guilherme. Ela está sempre elogiando, falando. Então, realmente é bacana. Que legal, que legal. Achei que é uma aquisição maravilhosa para Mojimirim e para o Hospital 2 de Outubro. Que legal. E na sequência veio eu. Cheguei eu em Mojimirim aqui no ano de 2016, 2017. Eu comecei a atuar aqui no grupo. A minha especialidade é pé, tornozelo e perna, então do joelho para baixo é comigo. Atenção, futebolistas de Mojimirim. Olha lá. Frango, Antônio Comparim, Jarbas Magalhães e companhia. Eu jogo minha bolinha ainda. Tá aqui na frente, o cara vai resolver nossas pendências lá no esporte. Boa, boa. Realmente, o futebol tem muita lesão no pé e tornozelo e é o que a gente tá preparado para fazer. E desde quando eu comecei a fazer a especialidade de pé e tornozelo, foi interessante que o Nelsinho e o Idalson, eles cobravam de mim. Porque a gente não pode esquecer que a cabeça da construção desse time de subespecialidade foram os dois. Foi Idalson e Nelsinho que trouxe essa mentalidade pra gente. Planejamento, né? Foi exatamente planejado isso para que a gente compusesse uma equipe com todas as especialidades. E é isso que a gente tem conseguido. Tanto que hoje o nosso time atendemos todas as especialidades. Temos subespecialistas em todas as áreas. E como eu estava te falando, uma das cobranças deles foi que eu viesse para cá não para fazer o básico, eu tinha que fazer coisa diferente, eu tinha que fazer o que era novo no mundo, ali da linha de pé e tornozelo. No momento ali, quando eu vim, estava no alto fazer artroscopia de tornozelo. E hoje a gente faz sem nenhuma dificuldade artroscopias, ou seja, procedimentos só através por vídeo, com pequenos furinhos. Então, fui treinado para fazer, depois a gente evoluiu para cirurgias percutâneas. É naquela linha de cirurgia minimamente invasiva. Exatamente, exatamente esse conceito, recuperação rápida, onde o paciente sai andando desde o primeiro dia. E por cobrança deles também, eu me empenhei em aprender essas técnicas e evoluir para isso também. Depois, vida de médico é isso, né? É estar aprendendo sempre, todo dia,
está sempre com aquele objetivo de saber algo a mais e poder oferecer um pouco mais para quem você cuida. Exatamente, exatamente. O que a gente fica muito claro é que a medicina não para de evoluir. Ela está sempre um passo à frente, sempre caminhando. E se a gente não estiver acompanhando, a gente realmente fica para trás e o trem passa e a gente perde a onda. Então, tem que estar sempre estudando, sempre alinhado com o conhecimento, sempre lendo artigo científico, indo atrás do que as lideranças estão fazendo. Então, isso é uma constante para a gente mesmo. Excelente. Depois de mim veio o Eriston, também com a formação de joelho, um cara fera, seguindo os passos do Nelsinho, também referência, subespecialista em joelho, também tá voando, fazendo muito procedimento, cara que manda muito bem. Depois do Eriston veio o Pedro com a subespecialidade de ombro, também super bem formado, um cara da Santa Casa, desde a base da Santa Casa de São Paulo, que é um grande centro de formação de ortopedistas. Então, ele fez faculdade, residência, subespecialidade de trauma e depois ele fez ombro. Então, um cara hiper bem formado, chegando aqui para compor nosso time. E a última aquisição mais recente aí é o Luiz Augusto Bazan, também fazendo ombro e joelho na linha desportiva. A linha esportiva, no começo, ela englobava muito a parte de joelho e ombro. Mas a gente percebeu que lesões musculares foram envolvendo a parte do atleta, então a gente sentiu a falta de algum cara que fosse mais focado no esporte mesmo, em lesões musculares, em lesões de reparações rápidas, ou seja, aquela reabilitação do cara que tem que voltar pouco tempo para as atividades. É a reabilitação do atleta mesmo. E o Luiz Augusto veio com essa preparação, era o cara que faltava aí para compor o nosso time, então ele tá aí muito bem também e enfim, somos nós aí que compomos esse time. Somos em 10 pessoas hoje, 10 ortopedistas e cada um com a sua área, ou seja, a gente compõe um time muito próximo, né? Não, isso é muito bacana. Você falou um pouquinho do esporte de alto rendimento, né? Esporte de alto rendimento gera muitas lesões, não, Leandro? Sim, faz parte do atleta aprender a lidar com lesão, né? Isso é um conceito novo, mas muito importante pra gente, que pensar num atleta não é só pensar em alguém que faz esporte, mas envolve patrocínio, envolve o dinheiro que ele fica parado, a qualidade no rendimento dele quando ele for voltar para as atividades esportivas, se ele vai conseguir voltar ao nível anterior. Então, tudo isso a gente acaba percebendo que cuidar de atleta é completamente diferente de cuidar de pessoas normais. Porque no fim é um negócio dele, né? Sim, sim. Tem esse viés. Sim. Que precisa estar muito presente. Não é só a paixão, né? Não é só o gosto, exatamente isso. Não é só o gosto, o prazer de fazer esporte. Isso está envolvido financeiramente e tem uma causa muito maior atrás só do prazer do esporte, né? Bacana. Agora conta para mim. Você citou aí um monte de gente, bastante especialistas, pessoas renomadas já aqui com a gente, pessoas que estão aí na lida. Como é que as pessoas que estão assistindo a gente podem ter acesso a esses profissionais? Tá, legal. Um ponto muito importante a gente deixar bem claro a conexão, a relação que existe entre a nossa clínica e o Hospital 22 de Outubro. Só falando de como que funcionou a nossa clínica, né? Ela sempre, desde quando foi fundada, era conhecida como Ortopedia Mojimirim. Aí em 2023, 2024, a gente passou por uma reestruturação, nível de marketing da clínica, mesmo porque a gente nunca tinha feito marketing nenhum da clínica, então nessa época a gente começou a reestruturar alguma coisa e nessa mudança mudou até o nome da clínica. Hoje a gente chama a nossa clínica de Instituto OMA, Ossos, Músculos e Articulações, então esse é o nosso foco. E o mais importante é que a gente nunca perdeu essa conexão com o Hospital 22 de Outubro. Tanto que existe uma conexão muito próxima, que em relação dos plantões, a gente faz meio conectado, o plantão do Hospital 22 de Outubro, com atendimentos na clínica também, então isso é muito próximo. Outro ponto muito importante, que é a realização de exames, né? Seja exames mais complexos como ressonância, a gente consegue muito rapidamente aqui no hospital, porque da clínica a gente já manda para o hospital. O Ronaldo, que é um assistente que a gente tem aqui no hospital, ele já direciona os pacientes para fazer esses exames, muitas vezes na urgência, no mesmo dia o cara já faz uma ressonância e já volta com a gente. Então, a relação entre
Clínica, Instituto Oma e Hospital 22 de Outubro é como se fosse uma coisa só. Somos muito próximos e é isso que faz essa fluidez e a qualidade do tratamento ser muito mais efetiva, muito mais prática. Quando o paciente precisa de uma cirurgia, o hospital está aqui, é próximo, é rápido, é fácil, a conexão é muito, muito íntima, dizer assim, entre os dois, a clínica e o hospital. O Instituto Oma está lá no mesmo lugarzinho, né? Exatamente. Conhecido como o prédio do Dr. Moisés. Pois é, essa história é muito clássica. Todo mundo conhece como o prédio do Dr. Moisés, a clínica do Dr. Moisés, é lá mesmo. Praça Duque de Caxias, 169, em Mojimirim. Bacana, então. O Moisés está em Campinas. Tá, ele está em Campinas, ele está surpreendentemente muito bem de saúde. Todos os anos, no final do ano, a gente faz uma confraternizaçãozinha com toda a nossa equipe, nossos funcionários, e sempre que possível ele está presente, então ele tem ido nas últimas e temos várias fotos aí com ele, é um cara muito bacana, cabeça hiper lúcida e super, super parceiro aí até hoje. Que bacana, muita saudade dessa época. Eu, quando cheguei aqui, a gente tinha na região referências, né? E o Moisés era a grande referência, claro que junto já com o Franco, com o Nelson, essa turma toda aí, com o Eduardo Valim, eles já estavam aqui presentes, era uma turma bacana já. E acho que vocês são herdeiros dessa história muito bonita, que eles começaram lá, tá? E esse sedimento que tem hoje, essa equipe que eu vejo aqui em vocês atuando, tem muito a ver com esse começo bacana desde lá. Você atuava lá na Santa Casa de Mojimirim, depois transferiram aqui para o 22. Acho que isso é uma coisa que precisa ser enaltecida, relembrada, guardada com muito carinho. Sim, sim. Isso que você falou agora pra gente nunca fugiu da nossa mente, e tanto que todas as confraternizações a gente faz questão de que todos estejam presentes mesmo, porque pensar na nossa equipe sem pensar no Dr. Moisés, que foi quem começou, não tem como. Pensar no nosso time sem lembrar de quem fez esse caminho até chegar a gente, pensar sempre no Idalcinho, que foi quem mentalizou, quem teve a ideia de montar uma equipe completa nesse sentido, não tem como. E eu falo bastante desse lance de a gente ter uma clínica com especialistas em todas as áreas, porque realmente isso não é comum, tá? Você pode procurar e você vai achar isso em São Paulo, nos grandes centros. Campinas, eu acho que se tiver uma ou outra, porque não tem uma clínica no interior de uma cidade como Mojimirim, que tenha um grupo tão coeso, tão junto, tão unido e tão sintonizado, com especialidades em todas as áreas. Então, independente do problema que tiver, você vai na clínica, vai ter alguém especialista da área para te atender. Agora, e se tiver um trauma? Tá, boa pergunta, ótima pergunta. O trauma básico, isso faz parte da formação de ortopedia. Por exemplo, uma fratura de punho, ali, sem acometimento articular, isso qualquer um consegue, qualquer ortopedista bem formado sabe fazer e consegue fazer. No nosso time, a gente pensa da seguinte forma: traumas básicos e leves, qualquer ortopedista consegue dar conta e consegue fazer. Porém, se a lesão é mais complexa, ainda falando na fratura de punho, com cometimento articular, com desvio mais significativo, como eu disse, nosso time é completo. Já ligo para o doutor Alexandre. Alexandre, estou com uma fratura complexa de punho aqui, você me ajuda? Puf, claro, vamos fazer tal dia, vamos fazer. E ele assume o caso e então, passa. Só para entender melhor. Eu estou andando com a minha bike aí na Avenida 22 de Outubro. Caí, é um ladeirão, ela caí, tô gordinho e me esfolei todo. Aí eu vou ser trazido para cá, aqui vai ter um ortopedista que vai vir atender. Sim, exatamente. Tem uma escala de plantão. Existe. E tem um ortopedista que exatamente. Tem um ortopedista de plantão, um ortopedista, dos nossos times, um dos membros aqui do nosso time, vai te atender, vai ver os cuidados. Claro, sendo lesões básicas, qualquer ortopedista bem formado, na nossa equipe, todos têm o título de ortopedista pela TEOT, então todos são reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Ortopedia, pela SBOT, que são especialistas nisso, que tem uma formação, tem toda a titulação necessária para isso. Então, vai ser atendido por um especialista. Não temos residentes dando plantão, não temos alguém que não tem o título de especialista, ou seja, todos têm a formação completa. Então, você vai ser atendido pelo plantonista ali da situação. Vamos supor que você tem uma fratura complexa vamos pensar num cenário aí mais complexo. Quebrou a coluna, tem uma fratura de coluna.
Vamos conversar com o doutor André Frazão, ele vai vir aqui para fazer os seus cuidados e ele vai te atender da melhor forma. Se precisar operar, ele vai operar. Se for tratamento conservador, ele vai assumir o seu tratamento conservador e você vai ser tratado pelo seu problema. Muito bom. Estamos chegando já na parte final do nosso podcast. É aquele momento que a gente pergunta para o nosso entrevistado aqui coisinhas da vida pessoal. Leandro de Matos, quem é você? Caramba! Essa pergunta é uma pergunta que eu tenho feito nos últimos tempos bastante assim, porque faz parte da evolução pessoal a gente se conhecer cada vez mais. Eu penso que eu sou um cara que está em constante aprendizado. Eu acho que minha grande missão é estar constantemente aprendendo, apaixonado por esporte e por leitura e por exercer a minha profissão com o maior nível de qualidade que eu puder fazer. Eu acho que esporte você pratica? Boa. Hoje, meu esporte no momento é tênis e mountain bike. Mas eu adoro correr também, eu gosto de muitos outros esportes, enfim. Mas o tênis e a mountain bike são as minhas paixões no momento. Puxa, que bacana. Gente, nós estamos chegando ao final aqui. Falta um pouquinho menos de 1 minuto para a gente terminar. Eu quero lembrar vocês para acompanhar a gente aqui nas redes sociais. Vocês sabem o que fazer? Bate o sininho, aperta o botãozinho, tá? Mas o História do 2 de Outubro está presente no Instagram, no Facebook, tá no YouTube, tem mais um monte de rede social aí. A gente está junto aqui. Então eu quero agora pedir para o Leandro as palavras finais dele para a gente poder estar encerrando o podcast de hoje. Legal, obrigado demais pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Sempre é emocionante eu poder falar em nome do Hospital 22 de Outubro, que sempre foi um sonho poder trabalhar aqui. Então, deixo o meu eterno agradecimento a todos que compõem a diretoria do hospital. Bacana. Então agora a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1 e o sininho bateu. A gente termina por aqui. Até uma próxima.